Religar e Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Vicente Ferreira. Nós estamos conversando sobre o tema da campanha da Fraternidade deste ano, de 2018, sobre a superação da violência, sobre a cultura da paz. Nesse segundo bloco, Dom Vicente, a gente podia aproveitar para falar das ações aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte em relação a essa temática da superação da violência. O seu trabalho, em particular, não é, se dá em vilas e favelas. Não é? Como tem sido, né, as ações, como elas têm sido pensadas e executadas? Não? Assim, retomando um pouquinho, para lembrar que junto com o tema, que é Fraternidade e Superação da Violência, o lema "Em Cristo vós sois todos irmãos", que é um trecho do Evangelho de Mateus, que se dá num contexto de mestre, chamar de senhor. Então Jesus chega nos dá esse mandamento, né? Somos irmãos, somos todos irmãos. Acho que isso é importante. E importante colocar também como meta, né, Flávio, como ideal. Porque de fato a gente pensar assim, uma sociedade totalmente sem violência, parece que a própria violência faz parte de da realidade, da nossa realidade, da nossa subjetividade, enfim, dos nossos laços sociais, mas ele é um ideal que nos impulsiona, então, a tomar essas atitudes concretas em favor da paz. Nós tivemos aqui em Belo Horizonte o lançamento da campanha da Fraternidade, que aconteceu, e com a participação de vários grupos, principalmente com grupos das realidades sociais, dos que estão comprometidos em realidades sociais. Hoje, a Arquidiocese tem um trabalho muito grande de condensar, assim, de coordenar esses trabalhos de inserção nas periferias, em favor dos mais pobres, que é, de fato, educação, lazer, música, esporte. Então, nós temos uma obra social muito organizada e que está crescendo na Arquidiocese. Então isso já é um gesto concreto, todos podem participar contribuindo, seja com questão financeira ou com a presença, a participação. Nós fizemos um livrinho com 5 encontros e mais a Via Sacra. Nós fizemos 50 mil exemplares, foram todos vendidos e disponibilizados para as comunidades, ou seja, tem um grupo grande de pessoas refletindo sobre esse tema. E você disse do meu trabalho específico nas vilas e favelas. De fato, a Arquidiocese recentemente tomou na sua Assembleia do Povo de Deus essa decisão de criar um vicariato episcopal para ações missionárias nas vilas e favelas, no Vale do Paraupeba, que também é uma realidade mais do interior da Arquidiocese, e eu estou aí dentro dessa coordenação, dessa animação desses trabalhos. Eu posso dizer que há muito empenho hoje, muita coisa acontecendo, muitos gestos concretos de cristãos, leigos, consagrados, religiosos, bispos, dentro dessas realidades mais periféricas, porque ali, de fato, é que a gente sente mais esses desafios, não porque o pobre da periferia sejam mais violentos, mas porque, por uma diversidade de fatores, nós temos ali desafios muito grandes hoje nas periferias de nossa arquidiocese. A ausência de políticas públicas. Por exemplo, você tem índice de o jovem ocioso, por exemplo, né, que dá tristeza para a gente, porque com toda a energia da adolescência, da juventude, sem escola, sem possibilidade de um emprego, isso mexe muito com a nossa fé, inclusive, né? Como dizer do amor de Deus para essa gente? O índice de criança, de nascimento nas periferias é muito alto, mas ao mesmo tempo a perspectiva de vida dos jovens é muito baixa, porque uma boa parte é vitimada pela violência. Então a gente está chegando nesses lugares para construir e construir junto, né? Nada de pensar que nós vamos dar aos pobres coisas que eles não têm, mas eles, talvez a nossa grande missão de cristãos, de pastores, é despertar a força que as pessoas já têm de vida e de vontade de construir a vida.
Como tem sido a recepção das pessoas a esse tema da campanha da fraternidade? Há uma boa recepção, os grupos de discussão, de ação mesmo, né, aqui da Arquidiocese? Eu estou considerando uma coisa talvez meio ambígua, sabe? É o tema mais importante para a população brasileira, isso as pesquisas estão apontando. Quando fala que a prioridade no Brasil hoje, infelizmente, é essa palavra, é segurança. Então tem a ver com violência. Mas quando você chama de fato para o compromisso de uma construção de algo novo, aí a adesão ela é um pouco, talvez, enfraquecida ainda. Ainda né? tímida, então? Ainda tímida, eu vejo. Mas há um desejo, você percebe que há um desejo de se conversar, de se propor questões concretas. Mas eu não sei se é só em relação a essa timidez, se é só em relação ao tema da violência. Você não acha que a gente está entrando em muitos aspectos, em certos desencantos sociais? Pessoas que tendem a certa passividade. Nós temos estudado isso, né, na nossa formação, né? Exato. Teologia, ciência da religião, filosofia, temos estudado sobre isso. Exato. Que é a questão, por exemplo, da indiferença. Eu quero uma transformação, mas que tipo de comprometimento cada um tem tido com essa transformação? Não sei se por esse desencanto de que as nossas grandes lideranças não estão dando muito exemplo, mas há um certo, que se considera um certo desencanto de algumas partes de nossa sociedade. Sim. A Arquidiocese de Belo Horizonte ela tem uma série de organismos, né, de ações aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, enfim, todo o território, portanto, da Arquidiocese de Belo Horizonte, é a favor da cultura da paz, da superação da violência. Como tem sido esse trabalho concretamente? Para além do tema, para além desse período de campanha da fraternidade, desse material que foi elaborado para a reflexão? Sim, a constituição de um compromisso social da Arquidiocese é muito forte. Nós temos aí já de longa data, claro, o Vicariato Episcopal para as Ações Sociais, ele é muito organizado e estamos buscando... A questão hoje é que tem muita coisa para a gente fazer em termos de intervenção concreta, mas há que ter um certo juízo em relação à questão das finanças, por exemplo. Não é fácil hoje você tratar, por exemplo, a temática dos moradores de rua. Nós temos um grande projeto que está sendo viabilizado para se construir um local de abrigo, de acolhida, ainda que seja para a pessoa tomar ali seu banho, seu café da manhã, mas para isso nós precisamos de toda uma estrutura, de investimento, mas estamos trabalhando, né, em função o projeto Providência, né, que agora vai se chamar Providência. Para as crianças do Taquaril, do aglomerado da Serra, que são realidades mais periféricas, mais carentes, é um benefício enorme. Então nós estamos aí nesta realidade. Podemos fazer ainda muito mais, por isso que o trabalho de organização, de aproximação, no meu caso, por exemplo, de levar a uma consciência maior da igreja nas periferias da vida, é muito importante fazer esse trabalho de conscientização. Você diria quais são os maiores desafios a serem enfrentados hoje? A lista pode ser grande, alguns. Dentro das periferias, eu diria que hoje nós sofremos uma força muito grande da questão das drogas, né? E sabemos que é uma realidade complexa e que não se restringe ali no território geográfico das favelas. A gente sabe que isso, é um drama para a sociedade brasileira hoje. E eu sei que é uma coisa muito polêmica, mas eu costumo dizer e perguntar para o brasileiro, para as nossas comunidades, quem mais ganha com as drogas desses ambientes periféricos? Será que são, de fato, aqueles moradores ali? Então, são perguntas muito difíceis, que a gente tem enfrentado. Então, esse é um desafio, porque não adianta nada também a gente ir de boa vontade, sem interferir na realidade. Eu creio que o outro desafio é, de fato, interferir para que o pobre tenha consciência da sua autonomia, da sua força de vida. Não andar de cabeça baixa porque mora numa favela, ter vergonha, mas ter
coragem de assumir que existem muitas coisas boas dentro de nossas comunidades. As realidades carentes guardam consigo e às vezes não são vistas porque não são interessantes, mas tem muita pulsão de vida, força de vida, solidariedade e muita fé. Tem muita coisa bonita nessas realidades. O desafio seria mostrar isso, dizer às pessoas, olha, acreditem, é por aí que a gente pode reconstruir muitas coisas. Eu quero terminar o programa agradecendo a sua participação e dar os parabéns pelo seu programa Versos e Preces aqui na TV Horizonte, desejar sucesso. Já pude assistir os programas que foram ao ar? Começamos, sucesso. É uma mistura de poesia, espiritualidade, arte, tá interessante. Ótimo. Bom, e a gente ainda tem muito trabalho ainda ao longo desse ano, né? Vamos em frente. Muito obrigado pela possibilidade de novas parcerias. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, a toda a nossa equipe. Voltamos na semana que vem com mais um Religare Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.